Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a precificação dos meus topos em camadas. Esse tema é um tema bem interessante porque como o trabalho é todo artesanal e o material tem um custo menor, que é no caso o papel, né? A gente fica meio receosa com relação ao preço por causa do custo do material. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço a precificação dos meus topos. A primeira coisa que eu considero são o custo dos materiais. A cliente vai me mandar a arte para eu fazer a análise da arte. Eu vou perguntar para ela o tamanho do bolo, porque o meu preço varia de acordo com o tamanho do topo, porque um topo para um bolo de 10 centímetros com certeza vai ser diferente para um bolo de 30 centímetros. Então, acordando aí essa parte do tamanho, eu vou para o modelo da arte. Uma cliente que vai pedir um topo com um nome e idade e dois personagens também deve ser considerado totalmente diferente de uma cliente que vai pedir um bolo com nome e idade e uns 5 personagens. Então, eu faço esse cálculo a partir do tamanho e número de personagens que vão estar no topo. Vamos considerar aqui um bolo de 20 centímetros, que é o tamanho médio, com mais ou menos uns 5 personagens, nome e idade. O que eu faço aqui? Eu vou considerar os papéis que eu vou utilizar. Vamos supor que as cores principais sejam... Vamos supor que tenham 5 cores principais. Vermelho, azul, amarelo, verde e, sei lá, vamos colocar uma folha especial para um laminado ou um perolizado. Aí o que eu faço? Eu sempre calculo a folha inteira, porque a folha inteira, mesmo que eu não utilize ela, eu posso ter erros durante esse processo, que eu tenho que recortar mais de uma vez e gerando assim um gasto. Então, eu sempre considero a folha inteira. A folha que eu tenho pago atualmente está em torno de 75 centavos. Então, já que são 5 folhas, eu vou colocar aqui as 4 folhas comuns. Eu falei que são 4 cores comuns, né? E uma folha especial. A folha especial geralmente ela é R$ 1,50. Isso se não for um papel glitter, que é R$ 3 a folha, né? Considerando então as folhas, a gente vai para os outros materiais, que são a cola de silicone, que eu utilizo da Faber-Castell, fita banana, energia, deixa eu ver o que mais que a gente utiliza, canetinhas, giz pastel. Então eu coloco uma taxa de R$ 5 referente a esses itens. Então vou colocar aqui mais R$ 5. E o próximo ponto que eu analiso aqui para poder fazer a precificação é a minha hora trabalhada, já que eu coloquei aqui os insumos. Tem o palito também, mas isso aí tá dentro dos R$ 5, não passa disso, tá? Canetinhas, giz pastel, palito, todos os outros utensílios que a gente usa não passa de R$ 5. Então, considero utensílios, os papéis e agora vamos para minha mão de obra. Eu faço da seguinte forma o cálculo da mão de obra. Eu calculo que eu quero ganhar X por mês dentro da realidade. Porque eu também não posso colocar que eu quero ganhar 20 mil por mês com topo de bolo, sabendo que o mercado não me permite esse ganho no momento. Tipo, eu tenho que olhar pela minha clientela, pela minha quantidade de topos que eu pego, para fazer uma base de quanto eu ganharia, quanto seria o justo para ganhar pela quantidade que eu faço. Então, vamos supor aí que eu quero 2.500 por mês com topo de bolo. Eu vou pegar esses 2.500, vou dividir ele por 30, que é a quantidade de dias, e vai dar um valor de 83,33. Esses 83,33 eu vou dividir pelas horas que eu quero trabalhar durante o dia. E eu trabalho no máximo 6 horas. Então, a minha hora
eu vou pegar esse 83,33 e vou dividir por 6. Então, a minha hora trabalhada, ela sai a R$13,88. Agora a gente volta para a arte do topo. Quantas horas eu vou gastar para poder fazer esse topo? Desde a arte até a execução. Se eu vou gastar 2 horas, então eu vou pegar o 13,88, vou multiplicar por 2 e vou somar junto com os insumos. Vamos colocar aqui as folhas mais a minha hora. Então, a princípio, daria 37,26. Um topo médio gasta mais ou menos esse período para ser feito. Produção de arte e execução, né? Colagem e tudo mais. Agora, um topo, por exemplo, igual aquele Shenlong, aquele dragão Shenlong que eu fiz, que está lá no meu perfil do Instagram, que tem o Goku e o dragão. Aquele topo, ele foi bem demorado. Então, eu gastei nele, tipo, umas 3, 4 horas. Desde a produção da arte até a finalização dele. Então, nesse caso aqui, a soma das horas ela vai aumentar. O gasto fixo do papel ali está dando 9,50. O gasto para esse topo que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu vou pegar esses 9,50 e vou somar a 3 horas. 51,14. Abaixo de R$5 eu arredondo para menos, acima de R$5 eu arredondo para mais. No caso do outro topo que eu somei antes desse, daria 37,26, eu cobraria 40. E esse que deu 51,14, eu cobraria 50. Na verdade, eu cobrei 50. Cobrei R$50 para fazer aquele topo. E essa é a lógica que eu tenho usado para fazer todas as minhas precificações. Porque a gente não pode considerar apenas o material. Se a gente for considerar só o material em si, ele tem um preço mais baixo. A gente precisa considerar a nossa mão de obra. Quanto que vale a nossa hora trabalhada, porque a gente tem que dar valor para as horas trabalhadas. Se a gente for trabalhar numa empresa, a gente não recebe por hora, da mesma forma a gente vai calcular assim também. Mas só que o salário médio, igual eu coloquei 2.500, você tem que colocar dentro da sua realidade de encomendas. Hoje eu tenho essa possibilidade de colocar um salário mais alto como média, mas nem todos os lugares você vai poder colocar um salário mais alto como média assim, porque talvez a concorrência seja muito grande, ou talvez você ainda não está muito conhecida no mercado, o seu topo ainda não está assim 100% para ter esse valor. Então isso vai depender muito da sua realidade. Escolha o valor dentro da sua realidade que você vai conseguir os valores certinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.